Olá, amigos da TV Jornal da Cidade. Estamos aqui com mais um programa Palavras de Fé. Nós estamos vivendo o quarto domingo do tempo da Quaresma e o tema deste domingo é Filho ou Pai Pródigo? O texto base do Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 15, versos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Nós vamos acompanhar um pequeno vídeo que foi extraído do site videosdabiblia.org, a quem nós agradecemos. Acompanhemos este trecho do Evangelho de São Lucas. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse:
ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então vamos nos aprofundar nesse texto. Nesta reflexão, nós vamos usar a parábola de Cristo para refletirmos sobre a família em questão. A família em questão nos apresenta o pai e os seus 2 filhos. O pai, se nós pudermos usar de nossa imaginação para analisá-lo, nós vamos perceber que ele era um pai desligado. Ele não era muito bom em educar os seus filhos. Ele falhou na educação. Um era imaturo e irresponsável, enquanto o outro era muito leal. Um verdadeiro workaholic. Mas o seu ciúme estragava tudo. Talvez esta seja a história de um patriarca bom, mas fraco, com uma esposa ausente e 2 filhos rebeldes. Ele parece incapaz de controlar os seus filhos. Ele parece ser até irresponsável quando ele concorda em dar parte da sua herança antecipada ao filho mais jovem. No primeiro século da Palestina, uma pessoa não guardava dinheiro em casa ou fazia aplicações bancárias. A terra era o forte deles. Este nobre proprietário de terra teria sido forçado a vender uma parte de sua propriedade. Campos, vinhas ou talvez olivais, ovelhas, tudo perdido. Havia uma questão na cultura judaica que até permitia que um filho pedisse a porção de sua herança antecipada. Porém, ele teria que se afastar, ele teria que ser separado da sua família. Quando isso acontecia, muitas famílias faziam até sepulturas para os seus filhos. Eles estavam, para todos os efeitos, mortos. E no evangelho de hoje, o jovem foi para a Las Vegas da Palestina. Ele jogou, ele festejou com a riqueza da sua família. Mas, assim como tudo vem fácil, também vai fácil. Ele gastou todos os bens de seu pai e decidiu que era hora de voltar para casa. Eu tenho certeza que ele, de fato, ensaiou vários discursos até chegar o teu pai. Por aquela estrada de volta, ele deve ter planejado o que falar para o seu pai. Ele tinha de encontrar uma boa justificativa, não era simplesmente pedir perdão, mas ele, com certeza, exploraria a misericórdia e a compaixão do seu velho pai. Sim, o pai ao menos permitiria que ele fosse um servo. Mas há nesta frase, neste pequeno trecho do Evangelho, uma ironia disfarçada. Na cultura judaica, um homem indigno poderia até pertencer à classe dos servos, mas nunca um nobre, e principalmente um nobre rico,
mesmo ele sendo desonroso. Mas, diante de tal situação, o pai apenas correu para encontrar o filho. Foi uma aceitação instantânea, sem repreensão. Apenas: seja bem-vindo de volta, meu filho. Não admira que o irmão mais velho tenha ficado surpreso com a festa? Eu pensei que ele estivesse morto e agora ele está de volta? E está tendo uma outra festa? Afinal, o filho mais velho nunca exigiu a sua parte da herança. Ele nunca saiu de perto do seu pai. Ele era leal. Ele acompanhou a dor de seu pai depois da partida do seu irmão mais novo. Ele não desperdiçou a terra que provavelmente era a do seu avô, até mesmo do seu tataravô antes dele. E agora aqui está ele de novo, pronto para gastar os bens do seu pai novamente. E ele não tem razão de ficar chateado, meus caros. Toda a minha vida eu ouvi esta narrativa chamada de a parábola do filho pródigo. Essa narrativa certamente faz sentido para nós pecadores que precisamos do perdão, o perdão de Deus. Estamos acostumados com a parábola nessa ótica. É fácil ver a fragilidade humana do filho mais novo. Quantas vezes nós não investimos nosso tempo e a nossa vida em algo que temos a certeza que não vai dar em nada, mas investimos. É fácil ver no filho mais velho a incompreensão pela suposta falta de justiça do pai. Meus amigos e minhas amigas, e se mudarmos o nosso foco? E se o foco principal desta parábola não for o filho pródigo? E se o foco principal também não for o filho mais velho? Nós acostumamos a ver nessa parábola Deus como o centro, como a figura do Pai. E se nós, em vez de incorporarmos os arquétipos dos dois filhos e colocarmos Deus como o Pai, nos situarmos no centro da história e abraçarmos o papel do Pai, o papel paternal do Pai. O Pai tinha misericórdia. Isso fica claro em todo o texto e em toda a parábola. Para o mais novo, ele ofereceu a aceitação, depois de tudo que ele fez. Para o mais velho, ele ignorou a sua raiva e o seu ciúme. Eu acho, meus amigos e minhas amigas, que nós temos dentro de nós todos os três personagens. Temos o potencial de buscar o que não presta como meta de felicidade, como fez o jovem filho. Também temos o potencial de deixar a inveja obscurecer a nossa compaixão, como o filho mais velho. Que tal sermos o terceiro personagem? Que tal nos colocarmos no lugar do pai? Depois de refletir sobre uma pintura do filho pródigo em um museu, um sacerdote holandês disse: "Agora vejo que as mãos que perdoam, curam e oferecem uma refeição para o filho mais novo é a mesma que consola e asseguram o amor incondicional ao filho mais velho. Aquelas mãos devem se tornar as minhas mãos." Senhor Deus, inflame nosso coração com a sua misericórdia para tratarmos a nós mesmos e aos outros com misericórdia. O filho não trocou a roupa ou tomou banho para ir ao encontro do pai, mas foi do jeito que ele se encontrava. Não escondeu a sua miséria ou a situação de pecador. Contudo, se lançou nos braços do pai com tudo o que tinha. O pai não condenou nem rejeitou, somente amou.
Deus nos trata assim e espera que nós venhamos ao encontro dele, como estamos, do jeito que estamos, com a roupa suja do pecado e com a miséria que vivemos. A mesma atitude do Pai devemos ter para acolher os irmãos que virão e estão vindo ao nosso encontro. Não podemos exigir que eles estejam com a roupa de festa para vir ao nosso encontro. Mas somos nós que os vestiremos com a roupa de festa, colocaremos anel e acolheremos com alegria. A tua misericórdia, ó Deus, não conhece limites, e é infinito o tesouro da tua bondade. Já fomos filhos pródigos e experimentamos a tua misericórdia. Tem compaixão de nós, Senhor. Amém. Agradeço a todos pela paciência, agradeço à TV Jornal da Cidade pelo apoio. Acessem tvjornaldacidade.com para você ficar bem informado em Pouso Alegre e na região. Para os próximos programas, eu creio que estará conosco o reverendo Bernardino Ovelar e também o reverendo Robert Delano. Tenham todos um abençoado final de semana e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sempre com vocês. Amém. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.